No ano passado, muita gente investiu na casa própria. Mais de 170 mil imóveis foram financiados em 2017. Ter a casa própria e sair do aluguel é o sonho de boa parte dos brasileiros. Poder dormir tranquila, chegar em casa depois do trabalho, você saber que aquilo ali é seu, você está investindo numa coisa que é seu. O aluguel é um dinheiro sem volta, é um dinheiro que você completamente joga fora. Não tem mais sobre isso. Então, eu já consegui financiar, já realizei meu sonho, consegui minha casa própria, né? E hoje estou tranquilo. Mas nem todo mundo tem condições de comprar a casa própria à vista. Os valores são altos e a solução, na maioria das vezes, é o financiamento. Só no ano passado, mais de 175 mil imóveis foram adquiridos dessa forma. As instituições bancárias têm oferecido vantagens, como redução de juros e o aumento do valor que pode ser financiado. Mas é preciso ter cuidado. Nem sempre tudo sai conforme o planejado. Renato sabe bem disso. A instituição financeira oferecia redução de juros e permitia que até 90% do valor fosse financiado. Até aí, parecia ser um bom investimento. Ele só assinou o contrato com os donos do imóvel após toda a negociação estar liberada pelo banco e o combinado era de que tudo se resolvesse dentro de 90 dias. Mesmo assim, o dinheiro levou quase 6 meses para sair e foi preciso contar com a boa vontade dos vendedores para que a multa não fosse cobrada. A gente tem o contrato de financiamento feito com a instituição e, paralelamente, tem o contrato com os vendedores. A gente já tinha passado do prazo com os vendedores, né? Então, assim, foi mais no bom senso, né, e na boa fé dos vendedores que a gente conseguiu não estar pagando essa multa para eles. E para falar mais sobre as regras de financiamento imobiliário, eu recebo agora a advogada especialista em direito imobiliário, que é Maria Catarina Catapreta. Tudo bem? Boa tarde, obrigada pela participação conosco. Agora, nós vimos na reportagem, né, um caso mal sucedido e aquela máxima, né, que para a casa própria, para o sonho não virar um pesadelo. Quais são as dicas para o consumidor? O mais importante é verificar, bom, se o imóvel é na planta, é verificar o prazo de entrega, é verificar a forma de pagamento, tanto do saldo devedor quanto das parcelas mensais. E verificar a capacidade financeira do consumidor para, posteriormente, conseguir pagar o financiamento até o final, que é um problema muito grande que a gente vê hoje em dia. Agora, doutora Catarina, como nós vimos na reportagem, o financiamento passou 6 meses, né, para que fosse aprovado. Isso é comum? Demora bastante? O consumidor pode ser ressarcido por isso? Porque às vezes ele perde o negócio, né? Para liberar o financiamento, as instituições têm as suas regras particulares. Tem certas instituições que demandam mais documentação, outras menos, então é um processo demorado e às vezes esse atraso pode gerar prejuízo para o consumidor. E tem que verificar se esse atraso ele é devido a um atraso da instituição financeira ou da construtora, porque muitas vezes é a construtora que não entrega a documentação a tempo. Então tem que verificar esses pontos. Agora o seguinte, esses consumidores, eles estão amparados pelo Código de Defesa do Consumidor? Na questão contratual do pagamento, sim, existe amparo pelo CDC em relação às cobranças, se tem alguma cobrança indevida, alguma parcela maior sendo cobrada. Agora, no inadimplemento do consumidor é que vem um problema grande, que a gente tem a Lei 9.514, que é do financiamento da alienação fiduciária. Ou seja, o consumidor pode perder todas as parcelas se ele deixar de pagar e aí o imóvel vai a leilão, enfim, tem um processo extrajudicial de cobrança da dívida. Então, é uma coisa, tem que ter cuidado. Se não pagar direitinho, é um problema sério, Exatamente. Né? Agora, o que deve constar no contrato de financiamento de crédito imobiliário? É importante ver as cláusulas, se não existe alguma cláusula abusiva e o prazo de pagamento e a forma de amortização antecipada, se houver essa possibilidade. E também verificar quais são as taxas e os encargos inerentes. Assim, tem seguro de vida obrigatório, tem algumas taxas que são... E aí é que vem a questão. O cálculo é complexo. Então, há de se ter cuidado, porque muitas vezes existe uma cobrança maior que o consumidor acaba não sabendo
E muito tempo depois, ele acha que está pagando mais, não sabe e não tem o know-how de como fazer esse cálculo, porque é complexo. Então, aí vem os problemas. Agora, inclusive, conversávamos que é muito importante também uma parceria até de um contador, né? Sim, para verificar se o valor está correto. Muitas vezes, nós mesmos, a gente se vale de contadores para verificar, porque a gente não, é complexo. Então, assim, às vezes é uma parcela muito pequena, R$10, mas que vezes 5 anos é um valor grande e que no final é possível pedir ressarcimento, inclusive em dobro. Aí se aplica o CDC, o Código de Defesa. Agora, a senhora é especialista na área, quais são as principais demandas dos consumidores? Hoje em dia, assim, tem uma parte que é o atraso na entrega das obras e a parte da rescisão. É muito difícil conseguir rescindir um contrato em que já houve um financiamento habitacional. Um financiamento porque existe essa questão entre Código de Defesa do Consumidor e a lei do financiamento habitacional. Então, enfim, é complicado. Agora é complicado e por isso que é importante ter a participação de um advogado e uma consultoria ali de um contador, né? Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos e até a próxima. Obrigada.